Olá, voltamos com mais questões específicas para o cargo de agente de saúde. Vamos lá. Questão que trata sobre diabetes. Vamos ler. A diabetes é uma doença que acomete quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina, hormônio responsável pela redução da taxa de glicose no sangue, e com isso o corpo inteiro adoece. O agente comunitário de saúde tem um importante papel no cuidado de pessoas com diabetes. Sobre a diabetes e o papel do agente de saúde, julgue as assertivas abaixo. Vamos lá. Item 1. Ele fala: a diabetes tipo 1 pode ocorrer de forma progressiva em crianças e adolescentes, ou de forma lenta em adultos. Então, até aqui, realmente, a tipo 1 vai provocar essas características. E ele fala: sendo necessário medicamentos orais para se manter controlada. Veja bem, a diabetes tipo 1 é quando geralmente a pessoa já nasce sem conseguir produzir insulina. Então o organismo, o pâncreas lá, não consegue produzir insulina. Já a tipo 2 é uma diabetes que a pessoa continua produzindo insulina, só que é uma insulina, vamos dizer, defeituosa. Uma insulina que não consegue, ela tem dificuldade em pegar o açúcar. No caso, eu vou falar de forma popular, ela tem dificuldade de pegar o açúcar, né, que é o nome é glicose, tirar do sangue e levar para dentro dos tecidos, dentro da célula, porque a glicose ela tem que ir para dentro da célula para, né, no caso, alimentar as células. Então a tipo 2 tem a insulina, só que é a insulina defeituosa. E a tipo 1 não, a tipo 1 não consegue produzir insulina. Então no caso da tipo 1, a pessoa já tem que fazer uso da insulina. Então o medicamento oral não vai resolver, viu? Então tem que fazer uso da insulina. Você falou que é tipo 1, falou que é tipo 1, tem que fazer uso, viu? Tem que fazer uso da insulina. Então, o item aqui erra ao falar que é necessário utilizar medicamentos orais. Na tipo 1 não vai resolver, medicamentos orais não vai resolver, porque não se produz insulina, o organismo não consegue produzir insulina. Né? Medicamentos orais aqui utiliza quando é tipo 2, a pessoa produz insulina, só que é uma insulina, digamos, defeituosa. Então item 1 aqui está errado por isso. Item 2. A diabetes tipo 2 normalmente ocorre após os 40 anos e usualmente se controla apenas com dieta, atividade física e medicamento oral. Então a tipo 2 é isso mesmo, ela geralmente, né, mas já na fase já a pessoa já adulta, né, geralmente. E para se controlar tipo 2 só resta o que? Controlar a dieta, atividade física e o uso de medicamento oral. Então o item aqui está certo, apesar aqui de ter a palavra apenas, né, que geralmente essas palavras restritivas assim deixam o item falso, mas perceba que ela descreveu quais são as opções de controlar a doença, né? É dieta, atividade física e medicamento oral, não existe outro tratamento, né, além dessas opções. Então, o item está certo. Item 3. O agente de saúde deve identificar as pessoas com diabetes em sua área de atuação e preencher a ficha B do Sistema de Informação de Atenção Básica. Bom, veja bem, o agente de saúde lá na sua microárea, ele vai utilizar algumas fichas. A gente tem a ficha A, a ficha B, a ficha C, a ficha D. A ficha A, o agente vai utilizar para identificar a família, colocar o nome das famílias, dos integrantes da família, idade, todas essas informações. A tipo B, ele vai utilizar essa ficha para registrar alguma enfermidade, alguma doença, alguma condição fisiológica, por exemplo, hipertensa. Tem alguém hipertensa na família, ele vai registrar essa informação. Tem alguém diabético, vai registrar. Tem alguma gestante, então ele vai utilizar a ficha B, viu? Então o item está certo, ele vai usar a ficha B para depois ele vai alimentar o CIAB.
viu? Lembrando que a ficha C é utilizada para o acompanhamento da caderneta de vacinação, né, de criança. Temos a ficha D, que é utilizada para agendamento de consulta, agendamento de exame. Então a gente ele pode, né, agendar um exame, uma consulta para alguém da microárea dele, então ele vai fazer uso dessa ficha. Então aqui nessa questão, o gabarito é a letra C, a letra D, viu? Item 2 e item 3. Vamos seguindo, tem mais uma questão aqui. Ele pergunta: o janeiro roxo visa chamar a atenção das pessoas para que tipo de doença? Hanseníase, tuberculose, doença de Chagas, leishmaniose visceral, violência doméstica. Então o janeiro roxo tem relação com a hanseníase, viu? Então vamos continuando aí. Próxima questão sobre diabetes. Então vamos lá. Ele fala: a diabetes, com base nos tipos de diabetes, assinale a alternativa correta relacionada a diabetes tipo 2. Então ele quer alguma coisa relacionada a tipo 2. Então temos a tipo 1 e a tipo 2. Tipo 1, a criança não consegue produzir insulina. Tipo 2, a pessoa produz insulina, mas é uma insulina defeituosa, resistente. Então vamos lá. Letra A: pode ocorrer de forma rapidamente progressiva, principalmente em crianças e adolescentes. Pico de incidência entre 10 e 14 anos, ou de forma lentamente progressiva, geralmente em adultos. Então essa definição aqui é referente a diabetes tipo 1, viu? Então quem ocorre rapidamente em crianças, geralmente, né, é a tipo 1, viu? Então esse conceito a gente viu em relação a tipo 1. Letra B, ele fala: indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte. Então aqui novamente ele fala: deficiência absoluta de insulina. Só pode ser a tipo 1, porque a tipo 2, como eu falei, ela produz insulina. Ele fala aqui, ó, destruição das células beta. Essas células são células presentes lá no pâncreas. São células que vão produzir a insulina. Então, quando ocorre a destruição dessa célula, a pessoa não consegue, o organismo não vai conseguir produzir insulina. Então, a pessoa vai ficar dependente de fazer então o uso da insulina injetável. Então, isso aqui também é tipo 1 e o item pede para marcar a tipo 2. Qual é a letra que refere-se a tipo 2? Vamos lá. Letra C. É a hiperglicemia diagnosticada na gravidez. Então, durante a gestação, pode acontecer um aumento na de glicose no sangue, de intensidade variada, geralmente se resolvendo no período pós-parto. Então, quando a criança nasce, o organismo restabelece ao normal. Aí fala, mas retornando um ano depois, em grande parte dos casos. Então isso aqui é o tipo 2, né? É isso aí mesmo. Tipo 2, geralmente em adulto, né? Durante a fase adulta, é a tipo 2. Que já nasce, é a tipo 1, viu? Principalmente crianças. Então, aqui tem relação aqui com a tipo 2, é a letra C. Letra D, vamos ver. É usado para designar uma deficiência relativa de insulina. Então isso aqui também é o que? Tipo 1. Então presta atenção, falou que, né, não está produzindo insulina, deficiência na produção, então é o tipo 1. Agora falou em insulina defeituosa, insulina resistente, produz insulina, mas mesmo assim a glicose continua alta no sangue. Então ele está falando da tipo 2. Então o gabarito aí dessa questão é a letra C. Vamos para a próxima questão. Ele fala sobre tuberculose. Tuberculose é uma infecção causada por uma bactéria, Microbacterium tuberculose. É a principal que provoca tuberculose. Lembrando que existe, né, outra variedade de bactéria que provoca tuberculose, mas a principal é a Microbacterium tuberculose. Viu?
Então preste atenção que às vezes ele pode falar que provoca tuberculose é apenas unicamente a microbactéria tuberculose. Não, existe uma variedade de bactérias que vai também provocar tuberculose, mas a principal é justamente essa aí que ele descreveu. Aí ele fala, a tuberculose atinge principalmente os pulmões. Então realmente é principalmente os pulmões, porque pode atingir outros órgãos, laringe, o rim, por exemplo. Então você tem que ficar esperto nisso aí, que ele pode trazer palavras restritivas somente apenas para deixar o item falso. E ele fala assim, quando ataca os pulmões é chamada de tuberculose pulmonar. Quando ataca outros órgãos fora do pulmão é chamada de tuberculose extrapulmonar. Então vamos lá. Em relação à tuberculose, registre V para verdadeiro ou F para falso, nos itens abaixo. Item 1. Ele fala, é considerada infecção latente por tuberculose quando o bacilo permanece no organismo durante anos, sem que a pessoa adoeça por tuberculose. Então, a infecção latente é isso. A bactéria, no caso aqui da tuberculose, permanece no organismo, a pessoa não vai manifestar sintomas. Viu? Então, o item aqui é verdadeiro. Próximo item. A transmissão da tuberculose ocorre de pessoa a pessoa por meio do bacilo expelido pela tosse, espirro, fala de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou na laringe. Então, é isso mesmo, viu? Próximo, ele fala, para a população geral é considerado sintomático respiratório quem tem tosse por 8 semanas. Então, é isso mesmo, para as pessoas passar a ter suspeita, apresentar uma suspeita de tuberculose, tosse a partir de quantas semanas? No caso, são 3 semanas, a partir de 3 semanas, não 8. Então o item aqui erra, porque a recomendação do Ministério da Saúde é a partir de 8, a partir de 3 semanas, viu? Então o item fala 8, está errado, erra por isso. Próximo item. Para interromper a cadeia de transmissão da doença, é fundamental a descoberta oportuna dos casos de tuberculose não ativa. Olha, o item erra porque tem que ir atrás da tuberculose ativa. Então, se você quer interromper a propagação da doença numa comunidade, num bairro, você tem que ir atrás dos casos que ativo. Então, o item erra por esse motivo. Tem que ir atrás dos ativos para você começar a rastrear quem teve aproximação com aquelas pessoas, com aquela família. Então você tem que começar do local onde é que você achou o caso, onde é que se encontra o caso ativo. Então aqui o gabarito é a letra C. Vamos seguindo, mais uma questãozinha. Agora ele pede para marcar a incorreta, ó. Então você circula, ele quer a incorreta. Ele fala, a poliomielite é doença contagiosa. Poliomielite é doença contagiosa. Sim, é provocada por um vírus, provoca paralisia, né? Então isso aí ele já colocou ali. É um vírus, é contagiosa, a pessoa aproximou de outra pessoa, né? Pode se contaminar. Provocada por um vírus, é um vírus. É caracterizada por paralisia súbita, é isso mesmo, geralmente nas pernas, isso mesmo. Transmissão ocorre pelo contato direto com pessoas ou contato com fezes de pessoas contaminadas, e sim, ou ainda contato com água e alimentos contaminados. Então é isso aí mesmo, ó. Se você quer uma caracterização da poliomielite, a letra A está tudo certo. Letra B, ele pede para marcar errada, né? Vamos lá, letra B. O tétano é uma infecção causada por uma toxina produzida pelo bacilo tetânico, que entra no organismo por meio de feridas, lesões na pele. Isso mesmo, viu? Entra lesões, feridas, você se cortou ali com ferro, com metal contaminado, né? Ou pelo cotor do cordão umbilical, né? O tétano, mal dos 7 dias. Isso aqui acontecia muito, né? Naquele período lá que, né, não tinha hospitais, tinha as parteiras que utilizavam ali a tesoura, a mesma tesoura para fazer mais de vários partos, né? Então a tesoura contaminada ia contaminando, né, tudo. E aí, com 7 dias, eles chamavam de mal de 7 dias, justamente era o tempo que a criança, se passasse desse período, né, não estava contaminada com tétano, né?
Então é isso. O tétano ele atinge o sistema nervoso central e vai provocar contrações, espasmo, dificuldade de engolir, rigidez do pescoço, que atinge o sistema nervoso. A pessoa começa a perder a coordenação motora. Então, letra B aqui tá redondinha, tudo certo. Letra C. A difteria é uma doença muito contagiosa, provocada por um vírus que atinge principalmente crianças e provoca febre e manchas vermelhas. Ó, manchas vermelhas não tem como ser difteria, viu? Começando pelo rosto, couro cabeludo, se espalha pelo tronco, braço. Ó, isso aqui, essa definição aqui, se a gente tirar aqui a difteria e colocar sarampo aqui, ó, fica certo. Essa caracterização aí não é de difteria, é sarampo, viu? Então o erro aqui, a gente achou esse item que está falso, ele pede para marcar incorreto. Vamos ler a letra D, vamos lá. A cachumba, que é conhecido popularmente como papeira, tem banco que chama muito de parotidite, né? Você vê, parotidite é cachumba, viu? Então grava isso aí que a banca pede, tem banca que pede demais isso. Então a cachumba é uma doença viral, caracterizada por febre, aumento de volume em uma ou mais glândulas, responsável pela produção de saliva na boca, a parótida, por isso que é parotidite, né? Então tá tudo certo. E às vezes de glândulas que ficam sobre a língua ou mandíbulas. O maior perigo é a cachumba descer, isto é, causar inflamação dos testículos, principalmente em homens adultos, que podem ficar sem poder ter filhos depois da infecção. Pode causar ainda inflamação dos ovários nas mulheres e meningite viral. É transmitida pela tosse, espirro ou fala de pessoas infectadas. Então, é isso aí, viu? Tá certinho o item. Então, o gabarito realmente é a letra C. Vamos lá. Sobre dengue, ele fala: considerando-se a prevenção e o controle de vetores da dengue sobre o Aedes aegypti, marque C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, o item 1 ele fala: primeiro item, os ovos do Aedes aegypti são capazes de resistir a longo período de dessecação, que podem se prolongar por mais de um ano. É isso mesmo. Ele pode, o ovo lá, ele pode permanecer lá no meio ambiente até por 400 dias, né? Então ele é bastante resistente. Então o item aqui primeiro está verdadeiro, né? Aliás, é verdadeiro certo. Próximo item: as larvas passam a maior parte do tempo alimentando-se principalmente de material orgânico acumulado nas paredes e no fundo dos depósitos. Então é isso aí mesmo. As larvas elas vão se alimentar de material orgânico, né, acumulado, né, nas paredes e no fundo dos depósitos. O adulto do Aedes aegypti representa a fase reprodutora do inseto. Então é isso mesmo. Então os três itens aqui estão certos, viu? Vamos continuando. Então vamos lá. Questãozinha de dengue novamente. Ele fala: a dengue é uma doença infecciosa febril que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta. Em relação à dengue, assinale a alternativa incorreta. Então ele pede a que está errado. Letra A. A dengue há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia. Então ele falou a transmissão por contato direto de uma pessoa doente ou de uma pessoa, secreções, tal. Então não há. A transmissão é através do vetor. O vetor ele vai sugar o sangue de uma pessoa que tem o vírus e vai se infectar, e depois ele vai sugar o sangue de outra pessoa que não tem a doença e vai passar o vírus para essa outra pessoa. Então quando ele fala aqui que a transmissão é direta aqui de um doente para o outro, de secreções, está errado, viu? Então está errado isso aqui, entendeu? E a frase correta aqui, ó, perceba que a banca que ela
As corretas é assim, não há, tinha um não aqui antes do H, era assim, não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem por fonte de água ou alimento. Então era um não, ele pegou, tirou não, para deixar o item errado, e porque o final ficou até um pouco sem coerência, nem por fonte de água ou alimento. Então não vai transmitir nem por água, nem por alimento, nem por secreção, nem contato direto. Então já achamos aqui, né, o gabarito que ele quer incorreta. Letra B. Após um repasso de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus depois de 8 a 12 dias de incubação. Então, tem um período de incubação da doença no ser humano, né? E tem um período de incubação, né, do vírus no inseto. Então, quando o vírus entra em contato com, por exemplo, o ser humano, o período de incubação dele é mais ou menos de 4 a 7 dias. Ele vai levar para começar a se multiplicar e aí começar, né, também a até apresentar os sintomas. Já no inseto, o período dele de incubação é justamente isso mesmo, de 8 a 12 dias, então um pouco maior, viu? Então no inseto ele vai também se propagar, então o período que ele vai se como é que fala, ele vai, a incubação, né, o período de desenvolvimento da doença no inseto é isso aí, de 8 a 12 dias, viu? E no humano é de 4 a 7 dias. Então o item aqui está certo. Letra C. Os vetores são mosquitos do gênero Aedes, né? Nas Américas, o vírus do dengue persiste na natureza mediante o ciclo homem, Aedes e homem. É isso mesmo, né? O homem está com a doença, o Aedes vai lá, suga o sangue do homem infectado, vai se contaminar e ele vai sugar o sangue de outra pessoa que não tem a doença e vai contaminar. Então o ciclo é esse aí mesmo, homem, Aedes e homem. Então tá certo isso aí. E o mosquito aqui é o gênero Aedes mesmo. O principal é o Aedes aegypti, né? Sendo que tem outra variedade que pode transmitir, mas o principal é o Aedes aegypti. Letra D. Ele fala, a única medida de controle é a eliminação do mosquito transmissor. Ele poderia ficar na dúvida, a única, tem uma palavrinha restritiva única, apenas, somente, geralmente é falso. Mas você viu lá em cima, a letra A está escancarado o erro, né? Então está escancarado. Então assim, que tem medida de controle e medida de prevenção. Prevenção, você pode usar um mosquiteiro, usar um repelente, e o controle e a eliminação do mosquito, né? Agora, essa palavra eu poderia colocar a eliminação do mosquito, né? Ele poderia descrever melhor isso aí, eliminação dos reservatórios, né? Para não proliferar. Ele deixou assim meio, foi um item assim meio, como é que fala, casca de banana, mas você viu lá a letra A que teu erro é maior, tem um erro, né? Apesar da letra D estar um pouco assim completa, ele não descreveu muito bem, mas a letra A está escancarada, então você tem que ir na mais errada, viu? Apesar de colocou única ali na letra D, então o gabarito aí é a letra A. Vamos para mais uma questãozinha. Ele fala, tracoma é a conjuntivite, é uma inflamação nos olhos causada por uma bactéria. É considerada a principal causa de cegueira evitável no mundo. Com base nas ações relacionadas ao controle do tracoma, assinala a alternativa incorreta. Então, tracoma tem hora que ele chama bem muito, viu? Vem muito. A banca Instituto Bahia mesmo traz muito. Tracoma. Então, vamos lá. Ele pede marcar incorreta. Letra A. Então, ele vai acompanhar as pessoas em tratamento e orientá-las quanto à importante necessidade de terminá-lo. Então, o agente, né, é importante isso aí. Ele tem que acompanhar isso aí, né? Então, o item aqui, letra A, está verdadeiro. Então, tem que iniciar e terminar. Viu? Letra B. A primeira visita de controle do caso deve ser 12 meses após o início do tratamento. Não. Então, a pessoa está doente. Você vai demorar um ano para fazer uma visita? Então, tem casos, tem doenças, né? Tuberculose, você tem que estar fazendo 2, 3 visitas. 2 visitas na semana. Então, tem que ter um acompanhamento, né? Então, aqui assim, já de cara a gente vê que a letra B aqui, então o erro tá grosseiro, né? Depois de um ano você vai visitar a pessoa
para ver como é que ela tá. Não. A gente tem que acompanhar de perto problemas na comunidade, na sua microárea. Letra C. Registrar os casos confirmados em ficha específica. É isso. Informando a unidade básica. Então vai registrar lá. Tem a ficha B que para registrar. Isso aí. Letra D. Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de higiene, especialmente orientar a lavagem frequente do rosto das crianças, de melhorias de hábito no cuidado com o corpo e das condições sanitárias. Então é isso aí. Então a gente ele vai, a palavrinha orientar, ele vai, né, tá informando. Então ele não, tudo isso aí tem a ver com agente de saúde, viu? Então o gabarito incorreto aí, que na verdade ele pede para marcar incorreta, é a letra B. Mais uma questãozinha sobre febre amarela. Ele pede qual o período de incubação, né, da doença após a picada do mosquito infectado. Então é de 3 a 4 dias, né? A dengue é mais ou menos isso, 4 a 7 dias. Então é mais ou menos isso aí, quando, né, o vírus entra no organismo humano. Então vai demorar esse período aí para começar a doença se propagar e se, né, proliferar ali no corpo, o vírus, né? Então pessoal, nós vamos dar uma pausa aqui, né? Vamos parar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Daqui a pouco nós vamos voltar com um novo simulado, questões específicas para a gente de saúde. Acompanhe aí nosso canal aí. Em breve estaremos postando novos vídeos com novas questões. Ficamos por aqui e um forte abraço.